Olá, eu sou a Marina Araújo, formada em Engenharia de Produção, sou coach de carreira e hoje eu trouxe aqui um pouco para falar com vocês a Débora Zandona, que é estrategista de imagem que eu conheço há muitos anos e que tem um conteúdo riquíssimo para trazer para vocês sobre a importância desse assunto no ambiente corporativo. Obrigada pelo convite, Mari! Quantos anos, né? Pois eu fico é. super feliz de te ver fazendo esse sucesso incrível. É muito legal ver a gente crescer, né? Colhendo os frutos. Com certeza. Mas bora lá falar de estratégia de imagem, da importância, né? No profissional. Exatamente. E a minha pergunta, assim, Débora, a primeira coisa para você é, né, o quanto você acha que a imagem, ela pode afetar na carreira das pessoas, assim, né? Olha, tem inclusive um estudo da Universidade da Califórnia que comprovou que na sua comunicação como um todo, de tudo que você quer passar, 93% é mais do que você fala. 7% só é conteúdo. E a imagem nisso tudo é 55%. Então, assim, é aquela coisa de quando você chega, o seu objetivo, o que você quer e o que você é, tem que estar comunicado na sua imagem. Uma vez que ele está comunicado, te ajuda 55% a mais, né, de chances de você conseguir. E é engraçado que você falando isso me remeteu aí a um curso que eu fiz recentemente, onde tinha um exemplo, né, de uma pessoa que não gostava de andar de avião e ela entrou no avião, né, obviamente, né, foi fazer uma viagem com o esposo dela. E durante esse avião as pessoas estavam, né, os comissários ali estavam de calça jeans, camiseta. E o que remeteu isso pra ela, né? Então trouxe pra ela uma falta de credibilidade, né? Trouxe uma sensação muito ruim. E ela é uma pessoa que já tinha um pânico e ela quis ali, no momento ali, sair desse avião de qualquer forma, né? E quando a gente entra normalmente num voo, vai fazer alguma coisa, a gente vê pessoas muito bem arrumadas, né? Então acho que isso, quando você me trouxe esse exemplo aí sobre essa parte, eu acho que é muito mais isso da credibilidade, né? Isso. A imagem, a gente tem que pensar que ela comunica com o nosso inconsciente. É uma linguagem que todos nós entendemos e nem todos nós dominamos. O Joseph Ledoux fala muito isso no livro dele, O Cérebro Emocional. Como que a gente capta a imagem, passa tão rápido no nosso córtex que já dispara hormônio. Então, por exemplo, você vê uma imagem assustadora, você já sente medo no corpo antes da gente conseguir raciocinar isso e entender por que eu tô com medo, ou por que eu não gostei dessa imagem. Por isso que às vezes a gente vê o livro e julga pela capa, Sim. né? Sempre a gente tem sensações no nosso inconsciente que, se a pessoa souber dominar, ela sabe te vender, ou te ajudar, ou te atrapalhar. Então, no caso de companhia aérea, é até muito interessante. Eu fiz uma live outro dia falando sobre a diferença entre a SkyUp Airlines e a Emirates em termos de uniforme do staff, assim. A Emirates, ela tem, né, tickets enormes, super altos. Então, para você pagar aquilo, você tem que passar toda uma experiência premium. Da hora que ele tá fora do avião, né, todo o staff acompanhando até o avião, o voo e ir embora. Então, por que uma companhia faz você pagar muito caro naquilo ali? A experiência como um todo. E a imagem dos comissários vem disso, passa isso. É por isso que, assim, toda a roupa da aeromoça, ela tem exatamente quantas dobras o lenço tem, e cada dobra tem um significado. A cor vinho, que é uma cor real, né, que remete à realeza. O cap que elas usam, a saia tem que ser não sei quantos centímetros no joelho. Essa rigidez também passa uma mensagem de comprometimento, de seriedade. Tipo assim, se eles se preocupam até com o centímetro da saia da aeromoça, eles devem com certeza fazer a manutenção inteira dessa aeronave. Então assim, são sensações que a gente sente que a gente não percebe. Mas a gente toma decisões baseadas nisso. Deixa de entrar, deixa de comprar, compra. Já a SkyUp, por exemplo, que é uma companhia de low cost, ela tomou outro lado. Como são passagens mais baratas e eles tendem a, obviamente, como é mais barato, não tem o mesmo tipo de serviço, né? Não conseguem entregar o mesmo premium. Eles trouxeram a roupa das aeromoças mais acessível. Então, trouxe a cor da companhia? Trouxe. Um terninho? Sim, por causa das linhas retas que passam seriedade. Mas embaixo a gente já vê um tênis branco, é calça ao invés de short, tem variações, né? Nem todo mundo tá padronizado, uma pode usar o blazer, a outra pode usar só a blusa. Porque essa estratégia, eles abraçaram essa estratégia de ser acessível e comunicaram nela acessibilidade. É assim,
somos gente como a gente, somos jovens, né? A jovialidade tem a ver com isso. Tecnologia também, o laranja é uma cor muito de comunicação. Então, eles preferiram ir para um lado, tipo, já que a nossa passagem não é premium, a gente quer comunicar isso, vamos pegar a jovialidade. Então, assim, é o que eu sempre falo, não tem estratégia de imagem certa ou errada. Tem estratégia de imagem para o seu objetivo. Entendi. Eu acho que isso é bem importante, né? Assim, eu vi pra quem não me conhece muito, né? Eu tô há 15 anos trabalhando no mundo corporativo, né? 10 anos liderando pessoas. E eu já vi casos em que, exemplos, assim, reais, de fato, em que a pessoa tem o potencial, né? Tinha, na época, né? Da contratação, o potencial adequado para a vaga e que ela não passou. E aí, nos bastidores, ela não passou porque determinada imagem dela não era compatível com o que a empresa gostaria de passar, né? Então, foram empresas grandes que eu pude acompanhar isso. Já passei por diversos casos onde o entrevistado ali, ele tinha todo o potencial e acabava sendo reprovado ali por falar assim, poxa, como que eu vou ter uma pessoa, mesmo que ela tenha uma dó, uma pena, assim, uma pessoa com tanto potencial, tanto talento, mas ao mesmo tempo trazer uma imagem completamente oposta, né, oposta do que a cultura da empresa está pedindo, né? A gente trabalha com pessoas, né? O mundo tá cada vez mais conectado. Então, a gente tem que entender que você não vai ficar preso numa salinha e o que importa é só o conteúdo. Você vai lidar com pessoas dentro de uma empresa. Então, as pessoas acham muitas vezes que, não, mas isso é preconceito, julgar o livro pela capa. Não, gente, toda empresa no mercado precisa fazer dinheiro. Venda, contratar, né, negociar. Então, as pessoas que trabalham lá dentro, elas estão carregando a empresa, elas precisam vender junto. Elas precisam negociar, elas precisam finalizar os trabalhos. E aí, a empresa é gigante, muito boa, de qualidade, mas na hora que tem um funcionário lá dentro, ele não carrega, ele não passa isso, a empresa perde. Então, não é assim, eu gosto ou não gosto da imagem. É carregar o que toda empresa faz ali no backstage. A pessoa que está lá na frente, negociando, conversando, seja com o cliente final, seja dentro da própria empresa, a roupa dela, a imagem dela, a postura dela, o tom de voz, tudo isso interfere porque é uma rede, né? É uma rede de pessoas. E o mais engraçado quando você falou isso sobre a questão do tom de voz também, isso leva muito em consideração, né? E eu trabalhei muito tempo em área de saúde, então, especificamente, e eu vi o quanto isso é importante, a questão do tom de voz. Porque muitas pessoas, isso, dependendo do seu tom de voz, você pode trazer um acolhimento ali para a pessoa, né? E aí, durante, né, a entrevista que nós fazíamos, tinham pessoas que eram extremamente, né, agitadas na hora de falar, ou um tom de voz muito elevado. E dentro do ambiente, né, um ambulatório, ou dentro de centros cirúrgicos, igual eu trabalhei, essa pessoa podia não estar apta, né? E acabava sendo não aprovada exatamente por esses motivos, né? Então, eu acho assim, o quanto que isso a nossa conversa traz de encontro à realidade de quem já viveu e que tem uma experiência na parte de executiva aí, que eu fui muito tempo durante esse período da minha vida. Nesse estudo mesmo da Califórnia, ele fala que 38% é tom de voz, 55% de imagem. Então, assim, não é tanto o que você fala, mas como você fala, né? E igual você estava dando esse exemplo muito interessante, por exemplo, no ambiente hospitalar, a gente precisa de passar uma mensagem em geral, de postura, de voz e de imagem, de serenidade, de calma. Ninguém quer estar dentro de uma sala, né, de um consultório e o médico ficar desesperado te acompanhando ali. Você vai achar que você tá tipo, meu Deus. O médico, ele tem que passar calma e parcimônia. Então, realmente, qualquer pessoa que vai trabalhar, tanto na medicina quanto no administrativo dentro do hospital, essa coisa muito forte, né, ou muito alta, ou muito ativa, não é tão legal. Mas se você vai, por exemplo, para o mercado financeiro, tem que ser assim. Uma pessoa que é muito calma, muito serena no mercado financeiro, não passa garra. Então, é o que eu falei, não existe estratégia de imagem errada. Quem é você, quais são suas qualidades, o que a gente pode trazer de melhor de você para sua imagem e o que o seu objetivo precisa. Você está num ambiente totalmente masculino, você é mulher? Então, vamos trazer essa e essa estratégia de imagem, porque isso comunica com o masculino. Isso para o masculino vai passar autoridade. Não, eu trabalho numa área totalmente ou de moda ou de estética, lido com mais mulheres, então é outra estratégia de imagem. Não é certo ou errado. Eu acho bem legal o que você falou, porque foi exatamente isso que eu vivi, né, durante a minha vida. Eu comecei liderar pessoas com 19 anos.
Então, eu era muito nova e estava fazendo faculdade na época ainda. E pessoas com o triplo da minha idade ali, que já estavam há anos na empresa. E eu comecei a ver que elas não me enxergavam da maneira que deveriam enxergar. Então, eu comecei a tentar modificar a forma da mensagem que eu estava transparecendo para essas pessoas, né? Ao longo do tempo, eu te acompanho também, tem muito tempo aí nas redes sociais aí, eu comecei a mudar a minha forma de ser para levar mais credibilidade, né, para esse público que eu queria atingir. Por eu ter começado desde 19 anos, eu liderei pessoas por 10 anos aí, e em cargos altos, né? Quando eu já determinava as mensagens, igual você falou assim, pro meu público que eu queria atingir. E você sentia diferença? Muito, extremamente diferente. Estratégia de imagem. Exatamente. Então, assim, quando eu ia conversar com o comercial da empresa, onde a gente tinha que fechar alguns negócios, e sempre falou muito dessa parte, né? E era uma reunião que só tinham homens, e teve uma época da minha vida que eu era a única gerente da regional que eu trabalhava, né? Que não era nem aqui em Minas Gerais, e eu era a única gerente ali específica. Como que era a minha postura, como que eu deveria me vestir, como que eu deveria para as pessoas terem credibilidade em mim, já que eu era tão nova, né? E tinha aquele ar mais jovial diante de pessoas que aparentavam, né, tinham mais experiência que eu tinha que mostrar muito para essas pessoas que estavam ali há mais tempo que eu também tinha, né, a total condição de competir, né, naquele mercado que eu estava junto com ela, né, com as mesmas competências, né? Então acho que isso foi muito importante pro meu cargo, assim, e eu tento passar isso para as pessoas que me acompanham, de que a carreira, né, eu como coach de carreira, eu estou tentando ensinar para a pessoa desde o começo ao fim. Então, eu não quero que ela, quando ela vire uma liderança, que ela comece a se vestir, a se portar como uma liderança. Porque muitas vezes, e eu dou o meu exemplo, né? Eu fui estagiária do presidente da minha empresa. E quando ele viu a minha postura, que eu estava, né? Nunca vou esquecer desse dia, até trago aqui. Eu estava em Belo Horizonte, né? E eu fazia apresentações em São Paulo. Então, uma vez por mês eu ia para São Paulo. E eu apresentava os resultados da empresa para o presidente da empresa e para vários outros gerentes da empresa ali. E eu era estagiária. Só que antes mesmo de eu ter algum outro cargo, eu já começava, né? Eu já tinha esse mindset aí de começar a pensar, né, de forma diferente. Então, para mim, isso foi muito vantajoso. Porque as pessoas, enquanto eu estava apresentando para ali, eu estava apresentando para 20 gerentes, mais o CEO, mais o CFO da empresa, né? Cargos importantes, e muitas vezes eu ainda tinha os investidores, né? Parte do conselho comigo, e uma estagiária fazer isso. Como que eu consegui alcançar isso, né? Através de postura, através de imagem, né? Então, assim, eu deixo muito para que as pessoas que elas pensem que elas não precisam chegar no final para modificar, né, o que elas podem fazer. Uma decisão sua hoje vai mudar a sua vida no futuro, né? E aquela decisão minha lá atrás, quando eu era estagiária, de me portar como uma pessoa que já era uma gerente, que já era uma pessoa, né, de um poder executivo ali, junto com as demais, isso me fez com que eu alavancasse minha carreira exponencialmente nos últimos anos, né? Então, eu acho que essa parte da imagem, ela é muito importante, assim como a parte técnica, assim como as habilidades interpessoais, assim como tudo que a gente vê, assim. Então, é imagem, habilidade técnica, habilidade interpessoal. Então, eu não deixei de fazer minha faculdade, não tô falando que a roupa aqui, né, a forma de vestir. Não, o conteúdo é super importante. É tudo. Então, assim, a parte técnica, ela é importante. A sua habilidade interpessoal, né? Que é o próprio que você falou, até a forma como você conversa, o tom de voz que você passa para as pessoas, né? A empatia que você traz ali, inclusive no ambiente. Então, se for um lado financeiro é de uma forma, se for uma área da saúde é de outra, né? Se for uma área de moda é completamente diferente, se for uma parte de marketing muda completamente. E você entender esse jogo e aprender a jogar nesse jogo, né? Eu sempre falo isso. A imagem não substitui a competência, mas não há competência que não se beneficie de uma boa imagem. Ela complementa e ela traz a competência à tona, à vista, né? Porque quantas vezes as pessoas já te olharam em um décimo de segundo? Quantas pessoas já te olharam? E quantas pessoas puderam parar e te ouvir? Para quantas pessoas você conseguiu realmente mostrar seu conteúdo, sua competência, tudo que você sabe? E quantas pessoas já te viram na rua? Quantas pessoas você encontra? Se todo esse seu conteúdo que você se preparou, que você estudou, que você realmente gasta tempo, investe nisso, tivesse
pra fora, na sua casca. Quanto que você ia ganhar com isso? Com certeza, eu acho que essa fala sua foi extremamente importante, porque assim, é o que eu vivi no mundo corporativo. Eu falo, são 15 anos de CLT em empresas grandes aí, multinacionais, assim, né? E que eu vi pessoas passando por isso, né? Que tinham potencial elevadíssimo, que sabiam desempenhar suas funções, que tinham a técnica muito boa, o lado interpessoal que era muito bom, só que a imagem da pessoa não comunicava. Não é porque ela estava mal vestida ou qualquer tipo, é porque a imagem dela não comunicava com a cultura, né, com os valores da empresa, com a missão da empresa em si. Então essas pessoas acabavam sendo substituídas por outros profissionais que tinham os requisitos ali solicitados, né? A estratégia de imagem não é questão de bonito ou feio, é questão de coerência. Você tem que ter uma coesão entre o que você é e o que você passa. É simplesmente isso. Por isso que eu tô falando desde o início, né? Não tem estratégia de imagem errada. Se você tá num ambiente, vamos fazer uma coerência, ter uma coesão dessa imagem ser importante e certa para esse objetivo. Agora, você muda de ambiente, você muda de pessoa que você vai encontrar, ter que vender ou algo do tipo, você também muda a estratégia de imagem. Não é assim, a partir de agora você vai ser loura para sempre porque isso funciona para tudo. Não, cada estratégia se adequa. E uma coisa que eu achei muito legal que você contou aí, eu bato muito nisso na tecla com os meus clientes, e você já sabe, você já viveu isso na prática, que é se vista para o seu objetivo, se vista para onde você quer chegar, não se vista para onde você está. Porque quando todo mundo me pergunta assim, qual a estratégia de imagem perfeita para uma entrevista de emprego? Ou qual a estratégia de imagem perfeita para o meu chefe me promover? Ótima pergunta, tinha certeza que alguma coisa dessa ia vir. Vamos pra dica. Sempre recebo essa pergunta. É só você se colocar no lugar dessa pessoa. Então, meu chefe é da área de comunicação e ele tá querendo um cargo, uma pessoa que vai estar na rua, é comercial e tem que ser people's person. Então, você tem que trazer elementos de comunicação. O que é que ele quer ver em você? O que é que aquele objetivo precisa? Pensa naquela imagem e fala, então beleza, então eu preciso trazer tons quentes, eu posso trazer linhas retas, mas eu posso trazer assimetria na roupa que traz mais ousadia. Enfim, tem uma série de padrões. Ou não, eu tô fazendo uma entrevista para um hospital, ou um banco, ou um mercado financeiro, e essa aqui, por exemplo, igual você falou mesmo, né? Sou estagiária, mas eu lido direto com o CEO. Então, quem que vai te ver? Qual que é a mensagem que esse CEO quer ver? Né? Se ele quer ver seriedade e confiança em você, traga tons mais escuros, mais alfaiataria, né? Então tem várias estratégias sempre baseado no que o outro precisa ver de você. O que você tem de melhor para oferecer para o outro? Por que seu chefe tem que te contratar? É porque eu sou comunicativa. Então a sua roupa tá comunicativa? Porque se você está se candidatando àquela vaga, ou se você quer ser, né, promovido para aquele cargo, é porque você acredita que você tem esse potencial, não acredita? Certo. Você acredita que você tem as qualidades suficientes para esse cargo. Então elas têm que estar demonstradas na sua roupa. É trazer, extrair de você o melhor. Se você quer ser CEO ou CFO, se vista para ser CEO e CFO. Passe a mensagem para o seu CEO olhar e falar, essa pessoa aqui pode ser um dia o CEO. Eu posso confiar nessa imagem, eu posso confiar nessa pessoa. Entendi. E uma dica assim, né? Várias pessoas, né, que já estão... Hoje a gente sabe que existe tanto o recrutamento externo quanto o recrutamento interno. E muitas dessas pessoas que são recrutadas internamente, elas vestem uniforme, né? Elas são uniformizadas ali. Existe alguma dica que elas... A mensagem é que elas passam o uniforme delas. Mas alguma dica que elas têm que ter com o uniforme, né? Com o cuidado dele, que pode levar ela um passo na frente, né? Deixar ela ser... Eu sempre falo assim, eu uso um termo que é seja o primeiro da fila, né? Seja o primeiro da fila numa promoção, numa meritocracia ou alguma coisa. Tem alguma dica para as pessoas que usam uniforme? Olha, essa questão é até um pouco polêmica. Sempre me perguntam isso, tipo, Débora, eu uso o uniforme da empresa, mas eu queria diferenciar, eu queria me destacar de certa forma, porque é um uniforme feio, enfim, ou é um uniforme muito neutro. E aí que entra a questão da individualidade e a questão da empresa. Por que existe um uniforme? Padronização. A empresa quer padronizar de uma certa forma a imagem de todos. Então, vamos voltar lá atrás. Antes de eu te ensinar a diferenciar, precisa diferenciar? A empresa vai gostar de você se diferenciar? Se a ideia do uniforme é justamente porque ele quer uma imagem coesa de todos, uma padronização de todos,
Não tem por que existir diferenciação na imagem. Tem que ter diferenciação na postura, no tom de voz. E aí a única coisa que eu dou de dica extra é trazer excelência que a gente consegue trazer com acabamento, com perfeccionismo. Então, por exemplo, é um uniforme, mas o seu cabelo você pode usar como quiser. Vai com o cabelo arrumado, sabe? Não vá com o cabelo molhado. Gente, essa é uma mega dica, isso é importante. Todo mundo acha que o cabelo arrumado, assim, né? Sair correndo, o cabelo tá molhado, vai secar e tá tudo bem. O problema não é se o cabelo é liso, cacheado, etc. A mensagem oculta que um cabelo molhado passa é despreparo. Quando você vai encontrar o seu CEO lá numa reunião, você chega de cabelo molhado, ele vai entender, essa menina não preparou a reunião dela. Ou você vai num cliente, o cliente chega pra falar com você, você tá de cabelo molhado, ele entende. Ela não tava preparada pra me atender, porque você não tá pronta. Não é bonito ou feio, é a impressão de não tá finalizado. Não tá acabado, tá em andamento. O cabelo tá molhado, ela saiu correndo, ela não tá pronta. Então, é diferente de cabelo penteado, efeito molhado, né? Efeito gel, que é aquele penteado que a gente faz pra ter o efeito. É cabelo molhado. Então, assim, são pequenos detalhes que no uniforme vão passar excelência. Se você puder, se o uniforme é só blusa, as calças, ótimo. Então, vamos prezar a alfaiataria, cores que são próximas do uniforme para trazer uma imagem coesa, porque coesão, tudo que é coerente gera confiança na imagem, né? Isso é importante. Mas em detalhes, eu nunca falo assim, já que você usa uniforme, então bota um brinco vermelho para dar uma destacada, bota um acessório no cabelo bem tchan para dar uma destacada, porque se a empresa botou uniforme, não é para cada um se destacar, é para ter justamente uma imagem coesa. E eu acho que muito que eu vi também é sobre essa questão de uniforme, que é uma dica também que eu daria, assim, como já recrutei pessoas internas, já deixei de recrutar pessoas internas, né, junto com o time, né, porque não é eu sozinha, tem um RH, tem um diretor acima, tem o que é a função dessa pessoa, então são vários elementos ali em combinação, mas muitas vezes a pessoa não tem um mínimo de cuidado, né, com o uniforme, então Sim. Não passa o uniforme, aquilo que você fala do despreparo, né, parece que você chegou na segunda-feira, lavou seu uniforme à noite, no domingo, pegou ele na segunda, vestiu e saiu para trabalhar correndo, né? Isso traz uma impressão muito ruim. E acessórios também, porque é onde você pode... O sapato tem que estar limpo, o cinto... Não precisa ser... Gente, um sapato de marca sujo e um sapato normal, limpo, o sapato limpo passa essa mensagem de organizado. Uma roupa de marca amassada passa uma imagem de desleixo. Um uniforme de empresa que nem é seu, né? Limpo, arrumado, passado... passa uma imagem muito melhor. Então, assim, é o detalhe, é o acabamento. Isso tanto para mulheres quanto para homens, né? Dois. Acho que assim, né? Um homem com uma barba, né? Se tiver uma barba, uma barba bem feita, um cabelo arrumado, alguma coisa assim, ele vai se destacar, né? Já vi também relatos, já acompanhei pessoas que comigo, nesse aspecto não, mas já como a gente trabalhava em grupo, né? Já vi pessoas que, infelizmente, não foram adiante em determinada vaga por não querer largar aquele estilo, né? Muitas vezes por a pessoa não querer largar aquele padrão mesmo e acabando ficando, né? Sempre, como eu falo, né? Na fila, sempre tem uma pessoa na fila na frente, justamente por ela se agarrar muito, se prender muito naquele padrão. E é aquilo que você falou, né? Disse muito bem sobre a coesão ali, né? Sobre ser coeso com aquilo que a empresa tá trazendo ali pro dia a dia. Eu vejo muita gente não se preocupando com a imagem, falando que não se preocupa com a imagem, porque não acha que é importante. A questão é, você já tá comunicando. Do jeito que, assim, você acorda, a roupa que você usou tá comunicando. Você ou vai comunicar a seu favor ou contra você, mas você não consegue fugir disso. Então, assim, você quer não utilizar a imagem a seu favor, tudo bem, mas saiba que ela não tá inexistente, ela tá jogando contra. Então, assim, mas eu gosto de usar isso. Tudo bem, mas isso tá comunicando. É a mesma coisa se você estivesse falando alguma coisa que não tá te ajudando em alguma coisa. Entende? Uhum. Então, não é assim, eu vou não arrumar que eu não estou comunicando nada, eu fujo da comunicação. Você está comunicando o tempo inteiro. Então, assim, até aquelas pessoas que querem fugir, não querem fugir do próprio padrão, do próprio estilo, não tem problema. Desde que você saiba que esse estilo, essa roupa que você usa, esse cabelo, esse etc., está comunicando, as pessoas estão entendendo, né? E aí, você está disposto a perder, às vezes com uma comunicação errada, perder uma promoção, uma oportunidade? Se você tiver, tudo bem.
Mas será que você tem noção que você tá perdendo isso? Eu acho que as pessoas que falam isso, elas não têm noção o quanto, às vezes, a imagem tá jogando contra um objetivo que ela tanto quer. Um objetivo que ela tanto faz tudo, né? Estuda, se atualiza, fica ali buscando conhecimento, mas não percebe que tem várias coisas ali que estão jogando contra ela mesma. Então é para ajudar. Exatamente isso. Acho que mais um ponto importantíssimo, né? Que as pessoas, elas não têm noção disso, né? Não tem essa noção dessa imagem, o quanto a imagem, ela transmite, né? No mundo corporativo e em qualquer aspecto da sua vida. É pensar muito bem nessa parte do objetivo que você quer alcançar. Isso. Mulheres aí, né? Com cabelo alinhado, com cabelo limpo, né? Para transparecer um ambiente, né? Num ambiente que você está seguro, né? Trazer segurança para a empresa. Eu acho que isso é de suma importância. E como eu já trabalhei, né? Muito tempo com isso, eu já vi muita gente perdendo oportunidades por não terem noção desses pequenos detalhes, né? E é por isso que hoje eu convidei você, Débora Zandona, Amei. Que eu conheço muito tempo, que eu tenho extremamente confiança e que eu já usei muitos truques dela, acredite, muitos truques dela que ela dá no canal dela sobre essa questão da imagem em si, né? De como a gente pode trazer. Então, aproveitando, né, só para uma perguntinha final aqui antes da gente encerrar, eu queria perguntar se, assim, no ambiente corporativo aí, né, nas empresas, qualquer pessoa pode utilizar a mesma estratégia de imagem para qualquer cargo acima do que ela está hoje? Não. A estratégia de imagem, ela parte da pessoa, quem a pessoa é, né? Quais qualidades que ela tem e onde que ela quer chegar. Então, por exemplo, se a gente fala de um cargo que é de gerência, de gestão de pessoas, que tem que ter comunicação, que a pessoa tem que ser mais acessível para poder conectar mesmo com as pessoas e entender o problema de todos, a estratégia de imagem dela tem que ser mais acessível, ela tem que estar mais aberta. Já uma pessoa que quer a vaga de liderança, ela tem que trazer mais mensagem de poder e autoridade. Só que aí, o que é isso, né, no bom português? Uma mensagem de poder e autoridade, por exemplo, muitas vezes traz distanciamento, que são tons escuros, são coisas pontudas, ombreiras, gola alta. Isso tudo é mensagem que as pessoas vão te ver como autoridade, vão ver poder, mas não aproxima. Você não tende a chegar para essa pessoa para contar seus problemas, né? Aquela pessoa que tá com uma mensagem mais altiva, assim, mais distante. Já outra pessoa que tem que estar ali na gerência, tem que estar conversando o tempo inteiro, tem que estar ouvindo os problemas, entendendo os problemas da empresa, ela não pode trazer esse tipo de imagem. Ela tem que trazer mais tecidos maleáveis, menos estrutura, menos peças fechadas, cores mais abertas e tons quentes. Isso aproxima as pessoas inconscientemente. Então, saiba onde você quer chegar, né? E se vista para isso. Ai, ótimas dicas. Adorei nossa conversa. E eu acho, assim, uma frase que eu sempre falava pros meus colaboradores que estavam comigo ali era: se você quer chegar num cargo, né, do seu líder, pense e faça, né, como o seu líder faz, né? Então, se vista como, né, esteja preparado para isso. Então, acho que isso é a mensagem final aqui que eu deixo, né, para todo mundo. Pense na cadeira de cima e não só na sua cadeira. Pense no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Quais são os seus objetivos para aquela empresa? E faça com que ele aconteça da maneira correta. Exatamente. Se vista para onde você quer chegar, não para onde você está. É isso aí, só que eu falo para estratégia de imagem. Amei! Achei que foi ótimo o nosso bate-papo, então fica aqui a dica para todo mundo. Obrigada por você ter vindo aqui, ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E se vocês gostaram da dica, comenta aqui embaixo, né? Compartilha com quem precisa dessa dica, que quer sim alavancar a sua carreira, né? Segue aqui o perfil da Débora também, que ela tem várias dicas que podem ajudar vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada.